É sempre importante contar algumas histórias. E o Alberto Pissamilho tem uma importante para contar para a gente. Ele, ao conversar comigo, disse: eu sou adotado. Alberto, que emoção você sente quando fala que é adotado? A emoção minha é de um prazer, uma alegria em ter encontrado uma família na cor diferente minha, né? Por serem italianos, e me adotaram com muito carinho, educação. Dinheiro não, mas me deram muita dignidade e respeito, né? O qual a emoção que eu tenho é de poder consagrar o sobrenome que eles me deram. Alberto, com quanto tempo você foi adotado? E assim, quando você se descobriu adotado? Ou sempre foi falado isso desde o princípio para você? Não foi falado para mim desde o princípio. Quando eu percebi, eu fui adotado aos 6 meses de idade. Havíamos eu, um garoto, e uma menina, uma garota, na qual eu não conheço, né? Por tantos e outros motivos, eu não tive a curiosidade, a necessidade sentimental de procurar a minha irmã adotiva. Então, morando na região, né, principalmente na usina São Francisco, onde eu fui criado desde que me levaram para lá, nascido em Barrinha e também os primeiros socorros aqui em Sertãozinho. Então, nesse momento, eu fiquei sabendo que eu era adotado quando na usina meu pai tinha os amigos e me levava no colo e às vezes perguntavam: por que você é preto e os seus irmãos são brancos? E meu pai pedia para que eu falasse para os amigos dele que eu havia nascido à noite. Então eles achavam muito bonito isso, davam risada. Eu não entendi o porquê, que eu acreditava que realmente eu tinha nascido à noite, porque eu era pequeno. E os meus irmãos tudo branquinho em casa. Eu sou o quinto, né? São 2 meninas e 2 homens. Eu sou mais um, né? E diferente, né? Então eu me vi às vezes diferente. Uma vez eu fiz meu pai chorar, porque meu pai comprou uma cinta, né? Na Barrinha. Foi de lá comprar para os meus irmãos e não trouxe para minha cinta. Só trouxe um cavalinho, um doce, um tapa na cara, que chamava uns pirulito grande que tinha. Até o Valdemar Balbo, uma vez brincando, me deu uma bufetada com aquele doce. E aí eu falei: ô pai, o senhor não me trouxe a cinta porque eu sou preto, né? Eu não sou filho do senhor. E aquilo fez meu pai chorar, tal. É muito emocionante isso, pelo fato de um carinho tão grande que eu tive do meu pai. E tenho da minha mãe até hoje, que está com 93 anos, está viva, mas eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Nesse dia, quando meu pai faleceu, a minha mãe veio, me abraçou e falou: seu pai faleceu, filho. Eu vou te falar uma coisa ali, quando o caixão estava chegando, ainda estava, eu me lembro, passa pela minha mente, lá na usina São Francisco, a mãe não é só a mãe verdadeira, você tem uma outra mãe. Mas se você quiser, a mãe procura a sua mãe e leva você para ela. Então aí eu abracei minha mãe, chorando, e falei: não, a minha mãe é a senhora. E nunca mais tocamos no assunto. Eu nunca quis magoar minha mãe que eu quisesse conhecer uma outra família. E também já ficando adolescente, quando vinha-se as perguntas e a vida vendo uma diferença de cor, uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi que meus amigos diferenciassem, né, pelo meu jeito de ser. E nisso eu nunca quis saber da minha irmã, não é não querer saber, eu não quis magoar a minha mãe, que ficou viúva e acabou de me criar, falando: agora eu já estou grande, vou procurar a minha família. E eu poderia encontrar nessa procura uma coisa que pudesse me ferir mais. Então por isso eu nunca tive a necessidade de procurar outra família, porque eu sempre fui bem educado, bem tratado. Eu sou o único estudado entre os meus irmãos. Entre os 5, eu sou o único estudado. Hoje eu sou formado em técnica em eletromecânica.
tive datilografia, computação, tudo que um ser tem direito de ter, que é uma formação, meus irmãos me deram e a minha mãe também. Você chegou a falar do seu pai até o momento que ele não tinha te trazido uma cinta. E teu pai sempre te tratou bem, às vezes por um esquecimento, alguma coisa assim, ele acabou esquecendo dessa cinta, ou você sente um pouco diferente em relação ao seu pai? Não, é porque eu acredito que a gente, nessa faixa etária, eu estou com 61 anos, completei domingo passado, domingo retrasado. Já é pai também? Já sou pai de 3 filhos, graças a Deus. Sou viúvo agora, né? Já está indo para 6 anos. Quando eu percebi a questão da cinta, foi simplesmente porque eu já sabia, na verdade, que eu não era filho deles. Eu percebia essa diferença, mas o meu pai sempre me tratou melhor do que os próprios filhos. Há uma diferença, é igual você ter um animal de estimação e você trata ele. Hoje em dia você pode ver que os cachorros são muito bem mais tratados do que os seres humanos, né? Há uma diferença muito grande em relação a isso, porque eu tenho animais, né? Mas não foi assim nenhuma questão lado ruim, não. Simplesmente eu vi que não tinha e eu acabei magoando meu pai, né? Acabou morrendo talvez com essa dor. Mas no outro dia ele já me colocou no carrinho, já me levou e comprou a cinta e sapato e chinelo também, que na época era difícil, coitado. Quando você falou assim no primeiro instante, que porque meu pai teve um momento que fez uma diferença de mim, tinha uma cinta, eu achei, quer ver que ele vai falar que ele... Porque na época que você era criança, a mesma época que eu era, rapaz, falar de cinta era falar que ia apanhar, não é? Não foi nesse sentido, não. Muito pelo contrário, só brincadeira mesmo. Eu, para vocês terem uma ideia, você ter uma ideia, eu nunca levei um tapa, nem da minha mãe, nem do meu pai. Na época, só dos pirulitos. Só dos pirulitos, que foi o Valdemarzão Balbi, inclusive, que batia em todo mundo, quanto mais, né? Então, em relação a esse fato, não. Até quando a mãe pegava para corrigir os meninos que faziam alguma coisa errada, todo mundo apanhava, que era um para não rir do outro. E eles Todo mundo junto apanhava? Todo mundo, menos eu. Eu não, nem assim. Então eles me escondiam debaixo da bacia, porque minha mãe vinha para resolver, né? Porque ela era pai e mãe, então ela tinha que tratar como homem os filhos que eram educados antigamente, né? Ou seja, quando teu pai morreu, você tinha 6 anos de idade, então foi há 55 anos atrás, então tua mãe devia ser mais ou menos aí dos 20, 30 anos, mais ou menos isso. Então, a minha mãe, pelo que as contas que eu faço ao dedo, minha mãe tinha 31 anos e o meu pai 41 anos. Meu pai morreu de broncopulmonar, né? Isso é uma doença, né, que na verdade vem a ser tuberculose, né? Meu pai foi internado durante alguns anos em Bauru. Então essa doença veio da Itália, né? E hoje reinou algumas outras também, infelizmente. Mas nunca teve assim uma diferença. A única diferença que era em demasia e é até hoje o carinho que eles têm e pelo jeito que eles me tratam. Os irmãos também, todos os seus irmãos também? Meus irmãos estão todos vivos, eu sou diferencial na minha casa, talvez pela cor, né? Mas o carinho sempre é voltado mais para mim, porque eu sempre fui espelho da casa em questão de ajudá-los, na questão de conhecimento, né? Eu estudei mais que eles, embora eles são formados, hoje eles estão até melhor financeiramente do que eu, mas porque lutaram, aposentaram cedo, trabalharam bem mais cedo, não me deixaram eu a trabalhar, eu comecei a trabalhar já com 16, 17 anos e eu só estudei, né? Então eu sou um orgulho na minha casa. Pois é, para finalizar, qual a palavra que você deixaria aqui para a pessoa que está nos assistindo agora, que chegou até aqui nessa entrevista, e que às vezes sente dificuldades em aceitar o fato de ser adotado? Olha, o que eu posso falar é dar um conselho, que os pais que pegam filhos para adotar, que conte desde o início. Eu, por exemplo, com 6 anos, eu me lembro de tudo, até antes dos 6 anos eu tenho muita história para contar em relação à minha adoção.
mas da convivência com o meu pai, com meus irmãos. Mas eu deixo assim falado que deve se falar para alguns filhos, quando são adotados, desde o início, ó, a mãe, o pai, não é seu pai verdadeiro, tal, tal. Conta a verdade para que esse jovem, quando venha na adolescência, que é um momento muito difícil para o ser humano, né? E eles podem até culpar o fato de ser adotado. Ah, eu sou revoltado, eu faço coisas erradas porque eu não sei quem são meus pais verdadeiros, eu estou triste por isso. Dentro do meu coração, eu já dei palestra a respeito disso, não é verdadeiro porque eu sei dos meus sentimentos e como é esse sentimento de ser adotado. Então depende muito de ser para ser. Obrigado pela participação, um abraço para você. Obrigado. O abraço é meu e eu quero que todo mundo continue adotando, que é muito bom. Para vocês saberem de uma coisa, realidade da família, o meu irmão mais velho, quem ficou no lugar do meu pai, ele também pegou uma menina, ele é branco, pegou uma menina também, adotou também uma menina, dentro do hospital daqui de Ribeirão Preto, na verdade. E a menina, ela é mais preta do que um carvão, viu, gente? Bem mais preta que eu. E ele é branquinho. Então você vê o que há dentro do coração desse pessoal que me adotaram. E, portanto, essa foi a emocionante história do rapaz que foi adotado dentro da família Pissamiglio, aqui, que falou no meu canal.